fiscalizando dezenas de cidades, na parte, especificamente, na época era mais abastecimento de água, em todo o Nordeste, em toda a área abrangida pela Sudene, que era desde o norte de Minas, algumas cidades do norte de Minas, até toda a região abrangida pelo Nordeste. E foi uma experiência razoável, porque, na época, os financiamentos eram basicamente feitos através do Ministério do Interior, e para algumas cidades escolhidas, evidentemente, que politicamente, tá certo? Mas os projetos de base eram elaborados pela antiga Fundação CESP, que hoje é a FUNASA, tá certo? Eram projetos que eram dentro de um estilo puramente norte-americano, mas projetos de excelente qualidade. Mas os investimentos ainda eram muito poucos. Nessa época, no início da década de 70, antes da criação do Planasa, que eu vou falar um pouco adiante, os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, basicamente, eram operados pelas próprias prefeituras ou por alguns departamentos que foram criados, eram instituições públicas, criadas pelos governos estaduais e que trabalhavam dando algum aporte às prefeituras que tinham uma carência enorme. Se elas hoje têm, calculo naquela época. Então, eram sistemas muito precários, certo? E que não existia condição praticamente nenhuma de alguma prefeitura, principalmente aqui no Nordeste, de tocar esse sistema de acordo com o que mandam as normas ambientais e as normas ligadas à área de saneamento. Saiu aqui um pouco, mas eu acho que vocês estão me vendo aí, não? Estão me vendo? Estão me vendo? Sim. Sim, é porque começou uma apresentação, né? Mas eu acho que interromperam. Mas agora, estão me vendo? Estão ouvindo? Sim, a gente está vendo e está ouvindo. Pronto. Sim. Eu estava falando um pouco sobre as questões ligadas ao saneamento antes dos anos 70. Deram para ouvir essa parte? Sim, pode prosseguir. Pronto, tudo bem. Posteriormente, eu saí do Departamento de Saneamento Baixo Sudene e fui trabalhar na Compesa. E aí coincidiu a minha chegada na Compesa com a criação do Planasa, que era um Plano Nacional de Saneamento, que foi estabelecido pelo governo federal para tentar ajudar as prefeituras a implantar os seus sistemas de abastecimento d'água através de uma empresa criada em cada estado. Estão ouvindo? Sim. É porque tem alguém tentando apresentar, acho que está... Há uma movimentação muito grande aqui na tela e confunde um pouco, mas tudo bem. Mas a gente está ouvindo. Pronto. O áudio não está atrapalhando, então, não. Na década de 70, nos anos 70 até os anos 90, praticamente todo o financiamento nacional era feito através do Banco Nacional da Habitação, BNH, tá certo? Que era o braço financeiro do governo federal, junto às instituições, às empresas estaduais que foram criadas para tocar os projetos de saneamento constante de água e esgoto, não se falava em lixo nem de drenagem urbana, nos municípios brasileiros. No caso de Pernambuco, que é mais fácil da gente raciocinar, foi criada a Compesa, que substituiu o Departamento de Saneamento do Estado, e em Recife existia uma companhia chamada, uma instituição também totalmente pública, chamada Saneamento Recife, SANER. Então, essas duas instituições foram substituídas pela Compesa. E a Compesa era a repassadora de todos os recursos que vinham do governo federal para os projetos que eram estabelecidos em cada município. Evidentemente que esses financiamentos, no porte
que eles foram definidos no Planasa, eles não atingiram todo o Estado. Então, foram poucos os municípios beneficiados por esses financiamentos dentro do programa do Planasa, entre 1970 e 1990. E sempre houve essa defasagem no atendimento desses municípios. Então, no período de 70 a 90, em Pernambuco, você diz pontualmente quais foram os municípios beneficiados. Caruaru foi um deles, que em 1974 foi implantado uma parte do sistema de esgoto de Caruaru, que na época representava praticamente 40%, e que hoje talvez não chegue a 30%, embora esteja numa fase de ampliação através de um programa que é o PCA e Pujuca. Petrolina, Vitória de Santo Antão e alguns sistemas de abastecimento de água, como o de Garanhuns, como o de Limoeiro, de Bom Jardim, mas que, dentro do escopo geral, era muito pouco esse atendimento para a população. E o que é pior, quando chegou no final dos anos 90, o Banco Nacional da Habitação foi extinto, o Planasa foi extinto, certo? E aí a área de saneamento, principalmente de água e esgotos, ela ficou praticamente órfã, com poucos financiamentos que vinham para atender a população. E de lá para cá, dos anos 90 até os anos atuais, os financiamentos basicamente vêm através de quê? Da Caixa Econômica Federal, que repassa recursos para as companhias estaduais, tá certo? E as empresas que estão implantando o programa Minha Casa Minha Vida, porque é uma forma de você atender a população, porque você geralmente tem um agrupamento grande de unidades habitacionais e você dá um alívio naquela carência na parte de água e de esgotos. Então, se vê aí que o investimento feito através do programa Minha Casa Minha Vida ou de programas pontuais está muito aquém das necessidades que os municípios estão passando. As prefeituras municipais, é bom que se diga, elas são que têm autonomia constitucional para ter a gestão do sistema de saneamento e, durante esse período e até o momento atual, todas as concessões eram feitas, vamos dizer, de mão beijada com as empresas estatais estaduais. Então, sem nenhuma concorrência, por exemplo, a Compesa fez um convênio com a Prefeitura de Caruaru e fez praticamente com 90% a 94% dos municípios de Pernambuco para fazer a administração dos seus sistemas de água e esgoto, através de um contrato chamado contrato-programa, que é praticamente oferecido à companhia estadual para que ela faça toda a operação e manutenção do sistema. Não existia, e até o momento não existe, concorrência para essa participação, para essa concessão. Muito bem. Eu estou tentando trabalhar em cima de 20 minutos. Eu já vi que já se passaram 2, porque eu acho que a discussão a posterior é muito mais rica. Então, com essa carência de recursos e com essas dificuldades de algumas empresas que fazem a operação e manutenção desses sistemas, nós ficamos defasados ao longo do tempo. Então, quando você faz o levantamento, isso aí todo mundo já está sabendo, há praticamente dentro do país metade da sua população sem coleta e tratamento de esgotos e uma parcela razoável de quase 40 milhões, 35 milhões de pessoas que não têm a disposição de água potável à sua porta, tá certo? Então, evidentemente que todos nós sabemos que a carência de saneamento, tanto na parte de esgotos como na parte do fornecimento de água potável, vai trazer consequências negativas do ponto de vista da saúde pública. Então, você pega números, você tem um número alto
de pessoas que são hospitalizadas por ano, praticamente quase 400 mil pessoas, decorrentes de doenças que são veiculadas por falta de saneamento. Praticamente 15 mil pessoas morrem por ano também por conta dessa falta de saneamento, são dados da própria Organização Mundial de Saúde, e isso é uma dívida social que se tem há bastante tempo, tá certo? Agora, em função disso, isso já vinha sendo discutido há bastante tempo, não só na área específica de água e esgotos, mas também na área de resíduos sólidos, porque já em 2010 foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vem também capengando bastante, tá certo? Então, em função dessa carência, desse investimento relativamente baixo, tá certo? Que se investe, em média, pelo menos nos últimos 10 anos, em torno de 11 bilhões de reais para um atendimento que vai demandar muito mais do que isso. Eu me lembro que há 2 anos a gente fez um levantamento, eu peguei essas informações através da ABS Nacional, que se precisaria em torno de 300 bilhões de reais para você deixar toda a população, praticamente toda a população, com abastecimento de água e pelo menos 90% da população com coleta e tratamento de esgotos. E na velocidade dos desembolsos financeiros que vêm sendo feitos pelo governo federal, você não vai alcançar isso nem com 60 anos, porque à medida que você só vai investindo 11, 12 bilhões por ano, a população está crescendo e você não conseguirá atingir aquele objetivo. Então, isso tudo vem demonstrar que tem que se mudar alguma coisa, tá certo? E a mudança que está sendo posta atualmente é uma mudança realmente muito polêmica, porque, aparentemente, ela dá a impressão que você vai tirar todo o sistema público da operação e dar lugar à empresa privada. Eu não vejo dessa forma, porque o marco regulatório ele diz que a instituição pública que está operando hoje, ela poderá participar no mesmo nível de igualdade de condições com a empresa privada, tá certo? A oportunidade de continuar operando o sistema, ela vai ter. E é bom que se diga o seguinte, eu não estou aqui a favor de empresa privada nenhuma, eu sou ex-funcionário da Compesa, tá certo? Gosto muito, tenho o maior respeito pelos técnicos que estão lá. Agora, e a gente sabe que existem muitas empresas de saneamento estatais que têm uma performance espetacular. Nós temos exemplo na Sanepar, no Paraná, na própria Sabesp, tem empresas municipais de saneamento que têm uma operação muito boa, tá certo? Como também tem algumas empresas privadas que operam também, principalmente no Sul e Sudeste, que têm uma performance muito boa. Agora, na hora que você vai fazer essa mudança radical no processo, de maneira que haja licitações para fazer a operação e a manutenção desse sistema, o grande gargalo está na regra do jogo. Então, se você vai, pelo que está no marco regulatório, delegar essa função para a Agência Nacional de Águas, a gente fica muito preocupado, porque a Agência Nacional de Águas não tem expertise nesse assunto. A Agência Nacional de Águas ela trata de uma coisa específica e muito macro, não a regional, não muito na local. Então, é importante que ela, antes de avançar nesse processo, ela se conscientize que tem que aprender, tem que ter expertise tem que contratar uma consultoria de boa qualidade para orientar quem vai fazer esses marcos específicos para as licitações e contar também com as agências regionais, com as agências municipais que têm que ser criadas, tá certo? Porque é uma forma de você garantir que haja a universalização de todo o fornecimento de água e o atendimento na coleta e o tratamento de esgotos. E como fazer isso? Eu vejo isso até pelo exemplo da área de resíduos sólidos, porque você não vai fazer um aterro sanitário para um município de 20, 30 mil habitantes. O que é que se faz? Você faz um consórcio regional. Então,
para dar uma viabilidade, tanto do ponto de vista de minimizar os impactos ambientais, porque você só vai ter um destino final, como também do ponto de vista do custo-benefício. Então, na parte das licitações que ocorrerão futuramente, é importante que haja blocos de cidades, de localidades, onde existe o filé e o osso. Você não pode pegar uma cidade que seja altamente rentável e dar para... Porque a iniciativa privada ela vai visar o lucro, está na cara, ela não vai pensar no social, não. Ela vai querer o lucro. Agora, se você fizer uma licitação, um termo de edital, que obrigue ao licitante vencedor participar de licitações onde haja o ruim e o bom dentro do mesmo bloco, eu acho que por aí você tem um caminho bem avançado. Segundo, estabelecer as metas, tá certo? Redução de perda, você não pode estar trabalhando com um sistema que tem 40% de perdas, tá certo? A indústria nenhuma sobrevive com isso, tá certo? Então, e caso essas empresas, as vencedoras, não atinjam essas metas, aí é que está o controle social, através das agências reguladoras, principalmente as municipais e as estaduais, ela tem que ser penalizada, tá certo? Porque se não fizer dessa forma, aí a emenda vai ser pior do que o soneto, tá certo? Eu vejo esse marco regulatório como uma oportunidade grande de discussão, tá certo? Ele ainda não foi aprovado pelo presidente da República, deverá haver alguns vetos, não sei quais são, tá certo? Vai haver uma discussão ainda muito grande, mas essa discussão tem que continuar após esses debates que estão ocorrendo neste momento, porque se deixar sem o marco das licitações bem esclarecedores, você vai terminar acontecendo como em alguns países, que houve a reversão, como também há alguns países que permanecem há muito tempo. Por exemplo, Paris passou 150 anos com empresas praticamente privadas. Agora está havendo alguma reversão, pelo que eu estou sabendo. Mas você tem exemplos dentro do Brasil, tá certo, de empresas privadas trabalhando bem, desde que você faça editais bem montados, tá certo, e haja uma fiscalização através das agências reguladoras para que não haja o descompasso e se perca, tá certo, uma oportunidade tão boa como está aparecendo agora para você avançar. Um outro problema que se coloca é a questão do atendimento nos bairros e nas cidades periféricas, porque a gente sabe que existe uma ocupação irregular, não porque a população queira ir para lá, é porque ela é obrigada a ir para lá. Então, evidentemente que vai haver um choque muito grande em determinadas localidades, porque você não tem nem condições de implantar o seu sistema, principalmente o sistema de esgotos, porque são ruas estreitas, áreas de dificuldades muito grandes do ponto de vista urbanístico, e que, evidentemente, que terá que haver também, paralelamente a isso, uma reforma no marco regulatório de urbanização no país, tá certo? Para tentar contemporizar o interesse de você atender aquela população, mas tem que ter condições técnicas de chegar lá e o cara está dentro de uma habitação que seja condigna. Eu acho que, de um modo geral, eu levantei aqui os problemas, mas eu seria muito mais rico através das perguntas. Senhor Geraldo, muito obrigada pela exposição que o senhor acabou de fazer. Eu queria abrir aqui, como eu já abri aqui no grupo, para o pessoal que tem as suas dúvidas, e como disse o senhor Geraldo, poder enriquecer esse momento de troca de conhecimento. Então, vocês que tiverem as dúvidas, vão escrevendo aqui no chat. Já temos um aqui, boa noite. O senhor acredita que um sistema de subsídio cruzado seria importante para o maior alcance dos serviços
de saneamento. Essa pergunta foi feita por Miguel Gustavo. O subsídio cruzado, ele já é utilizado hoje em dia, tá certo? Então, você pega sistemas que têm um rendimento razoável para cobrir aquelas áreas deficitárias. Mas é importante também que se coloque que o próprio governo subsidia essas comunidades mais carentes. Já há esse subsídio. Dentro do marco regulatório, também se prevê subsídio para que se faça as ligações domiciliares, porque a população não tem condições de fazer, a população mais carente, de fazer a ligação domiciliar. Eu me lembro bem, na época que nós implantamos sistema de esgoto na cidade de Olinda, isso na década de 70, então o que é que acontecia? Passava a rede coletora pela rua, tá certo? E ninguém se ligava. A rede, tá certo? Então a Compesa ficou apavorada. Quis entrar na marra, obrigar a população a ligar, mas a justiça não permitiu, tá certo? E, na verdade, a justiça tinha toda a razão. Você não pode obrigar, a população não tem condições de ligar. Então, hoje já se faz de uma outra forma. O programa do saneamento ambiental do Banco Mundial, eu acho que já por conta desse aprendizado histórico, você já faz o financiamento também das ligações domiciliares e, além do mais, faz também as adequações das instalações sanitárias para que aquela população mais carente tenha condições de fazer a ligação, porque o objetivo, primeiro, é fazer a ligação, para você minimizar os impactos causados por aquele esgoto que está na porta. Eu acompanho indiretamente a implantação do sistema de esgoto lá em Gravatá, tá certo? E aquelas comunidades mais carentes, elas estão tendo todas as suas instalações prediais adequadas para ligar e dar condições por gravidade de chegar na rede coletora. Então, já é um avanço interessante. Agora, é importante saber que, mesmo dentro do marco regulatório novo, há uma previsão de subsídio por parte do governo para a população mais carente. Como isso vai ser? Aí tem que ser uma discussão através de uma regulação mais discutida, tá certo? Porque a coisa ela é aprovada de uma forma macro. Então, para você esmiuçar e chegar na porta, pensar como é que o cidadão vai ligar e como é que o cidadão vai pagar, aí vai depender da regra do jogo. É feita licitação. Já fui presidente de comissões de licitações na Compesa durante muito tempo, e a gente sempre dizia o seguinte: a Bíblia é o edital. Se o edital for bem feito, se você penalizar quem não cumprir, aí então o cara não vai para frente. Então entra quem for o segundo, e se não der certo ao longo do tempo, muda a regra, vai se adequando. Porque a gente vive dentro de um país que são vários países, tá certo? A gente tem um lado rico, tem um lado médio e tem um lado pobre, que é a maioria, tá certo? E o que interessa é chegar nessa periferia, que é o peso maior. Quando você vê 100 milhões de pessoas sem coleta e sem tratamento, pode olhar que praticamente 80% é na periferia, nas regiões de alagados e de morros, tá certo? Agora quem vai fazer as suas perguntas é o Erickson, que falou aqui que tem 2 perguntas para fazer, e depois a gente passa a palavra para a professora Simone, que também tem uma pergunta para fazer. Geraldo, eu vou fazer por partes. Vou fazer uma, o senhor responde, depois eu faço a outra. A primeira é com relação a essa parte que até o senhor falou um pouco aí, que era que antes as cidades elas já firmavam, né, o convênio diretamente com as empresas estaduais, sem precisar de licitação. E agora tem que ter abertura, né, para consulta pública e ter a licitação. O senhor acredita que os gestores municipais, né, vão utilizar essa ferramenta dessa forma, como o senhor está dizendo aí da questão da Compesa, quando o senhor trabalhou, que era um editado bem esmiuçado, com punições, com regras do jogo? O senhor acredita que os gestores municipais vão utilizar essa oportunidade, vamos dizer assim, de abrir para consulta pública, de abrir um processo licitatório, de colocar as regras do jogo nessa licitação, ou nós vamos ter muitos problemas aí de gestores que não vão conseguir, né, esmiuçar tão detalhadamente punições e o que querem,
aí nessas licitações? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque o marco regulatório, ele diz que você tem que agilizar para começar, vamos dizer, para começar o jogo. Só que você não pode correr demais. Primeiro, porque a própria agência nacional, que ficou como a reguladora macro em nível federal, ela não tem experiência no assunto. Então, eu já procurei saber, ela está fazendo, se não me engano, uma licitação para contratar empresas, depois fazendo concursos para contratar especialistas no assunto de água e esgotos, e tem também a parte de lixo, mas a parte de lixo, ela, de certo modo, ela já está, vamos dizer, o carro já está andando, tá certo? Mas a Agência Nacional, primeiro, ela tem que se capacitar. Isso é uma coisa que você não faz a curto prazo, não. No mínimo, aí, um ano pela frente, e olhe lá, para ela se capacitar e, a partir daí, começar a estabelecer as regras, discutindo com as agências reguladoras estaduais e algumas municipais que terão que ser criadas, porque hoje ela praticamente ela não existe. Eu sei que eu convivi dentro da Compesa e convivo trabalhando com prefeituras, eu sei como é que é a coisa. É uma briga, inclusive, existe em alguns municípios com a própria Compesa, tá certo? Por questões políticas, etc, etc. Mas não entra no detalhe agora. Mas os gestores municipais eles serão obrigados a seguir, até porque é uma regra nova. Senão, eles não vão ter condições de tocar o barco, a não ser que ele queira assumir isoladamente a administração do sistema. Não tem. Praticamente, talvez, Recife tivesse condições, ou mais umas 2 ou 3 prefeituras que quisessem topar. Mas há muito tempo que se discute isso e ninguém toca o barco para frente. Fica sempre na dependência, no caso dos órgãos estaduais. Agora, os municípios terão que seguir essa regra. Agora, tem que ter essa junção da Agência Nacional de Águas com as agências reguladoras estaduais. Infelizmente, sem querer nominar, a gente sabe que muitas agências reguladoras estaduais são também, em alguma parte, cabides de emprego. Então, você tem que botar gente realmente que seja entendido no assunto, para não chegar lá e ficar ao bel prazer, só ganhando a sua remuneração e sem se incomodar com os problemas de interesse da população. Então, isso tudo exige uma mudança de postura, tá certo? Se ficar no modus operandi, como vem sendo feito hoje, é muito difícil de se trabalhar. Então, esse marco regulatório, ele é bom porque ele veio para ser discutido. Eu não estou dizendo que ele é o melhor do mundo, não, mas precisava dar esse freio de arrumação. Não poderia continuar desse jeito, tá certo? Com a população sofrendo. Se você fizer pesquisa na periferia, todo mundo tem reclamação, tá certo? Claro que vão se preocupar com a questão de tarifa, mas entra o subsídio que ainda deve persistir e também as exigências que têm que ser colocadas nos editais. Se você fizer o edital bem feito, eu acredito que dê para avançar muita coisa. Agora, não é nesse prazo que está se prevendo, não. Você não faz implantação de sistema de esgotos no nível que se quer aqui em 13 anos, não. Você pode botar pelo menos o dobro, tá certo? Porque as dificuldades operacionais, você não pode chegar assim, não, eu vou fechar, vê se a BRK em Recife, ela fecha todas as ruas, que ela teria condições, claro, toda a cidade não, mas grande parte, porque senão ela para a cidade. Então, o sistema de implantação de rede coletora de esgotos é problemático, porque ele mexe com o dia a dia da população. Além do mais, as questões também de financiamento, que eu acho que vai surgir alguma pergunta em cima disso, que as empresas privadas vão atrás também de dinheiro do próprio governo. Professor, a outra pergunta nós temos estudantes aqui todos os períodos, como eu estava falando com o senhor no início, seu Geraldo. Tem aluno do primeiro período, do último período, e tem gente que tem interesse de seguir essa área de saneamento, né? Como o senhor estava falando aí com relação à ANA, né? Que a ANA agora vai ser a reguladora dos serviços públicos de saneamento básico, que vai abranger aí todas essas áreas de esgotamento, limpeza
Ana, manejo de resíduos sólidos, drenagem, e a Ana vai precisar se capacitar com relação a isso e ter profissionais dessa área. Então, a gente pode dizer que aí é um gancho para quem quer atuar nessa área, os alunos que estão se formando agora, que são da área de saneamento, que trabalham estão fazendo especialização nessas áreas, é uma futura oportunidade de emprego, tanto nessas agências particulares, a gente vai ter vamos dizer, um up na oferta. Veja, eu não vou dizer que no nível da Ana, por exemplo, o pessoal mais jovem agora poderia chegar lá, pode até chegar, porque lá eu acho que eles vão pegar técnicos sênior com grande experiência para trabalhar nessa montagem. Agora, com toda certeza, para que a coisa ande, tem que ter as agências reguladoras municipais e estaduais. Reforçar essas agências. Porque hoje as agências reguladoras estaduais, elas vão muito em cima da questão da tarifa. A coisa é muito comercial. Se você for fazer uma reclamação, não estou falando nada aqui, não, estou falando genericamente. Se você for reclamar do ponto de vista técnico, é muito difícil você ter um retorno. Tá certo? A verdade é essa aí. Então, você tem que montar gente jovem, tá certo? Disposta a trabalhar, entendida no assunto, tá certo? Para fazer o monitoramento, fazer a fiscalização, porque a Ana não vai ter perna para chegar aqui, não. Ela faz a coisa macro, mas quem vai ter que fiscalizar são as agências reguladoras estaduais e municipais. Então, é uma grande oportunidade para a turma mais jovem que está entrando no mercado. Por quê? Se fala em 500 a 700 bilhões de reais, mas isso é uma coisa de longuíssimo prazo. Mas, de qualquer maneira, é uma grande oportunidade de trabalho, porque a área de construção é que mais emprega. Porque você tem a questão da mão de obra e tem a questão do material que entra na produção dos produtos, na produção dos materiais que entram dentro de um sistema, tubulações, você vai ter construções, aí você mexe com toda uma cadeia econômica que é importante para o país, que a gente vai chegar com toda certeza, agora em janeiro, fevereiro, uma crise muito grande, tá certo? Eu acho que não está se falando do tempo, porque está todo mundo só preocupado com a doença em si, mas essa outra doença não virá, com toda certeza. E é uma oportunidade para começar a se trabalhar em cima disso aí. Obrigado, Geraldo. Nada. Passamos a palavra agora para a professora Simone, que também tem uma dúvida. Então, são alguns comentários, né? Queria agradecer, doutor Geraldo, achei excelente a sua palestra, suas considerações. Queria cumprimentar a professora Lurdinha, que chegou lá no início, está aqui, professora Lurdinha Florencio, também da nossa área de saneamento. E eu tenho duas colocações, doutor Geraldo. Em relação às agências, eu acho que esse vai ser um dos grandes gargalos, né, da implantação desse novo marco, porque as nossas agências nacionais já funcionam meio que com dificuldades, né? A nossa agência estadual, a ARP, também tem suas dificuldades e ainda vamos ter que criar agências municipais, mas, né, como o senhor disse, uma excelente oportunidade para quem trabalha na área de saneamento e também as próprias obras, né, das estruturas. E a minha pergunta é aquela pergunta, assim, que não sei se vai ter resposta, né? O senhor falou no início, e aí se a gente continuasse nesse ritmo de investimentos em saneamento, nem com 60 anos a gente atingiria a universalização. Vamos supor que esse marco seja aprovado, o presidente com alguns vetos até o fim do ano, e da forma mais interessante possível para o saneamento. A gente consegue reduzir esse tempo aí pela metade, né? Entendi que o senhor disse que 13 anos não faz, mas o dobro, vamos dizer, uns 26, Brasil, uns 30. E se Recife tem alguma vantagem, porque acho que uns 8 a 10 anos atrás, a gente implantou a rede aqui na cidade, né? Acho que a maior parte da cidade, aqui onde eu moro, a rede foi implantada. Acho que a maior parte da cidade já está com a rede. Só não tem... Aí parou, veio aquela confusão da... Rede de água, né? Não, de esgoto. Eu aqui na rua, eu fiz foto, fiz filmagem, mostrei para os alunos. Então, assim,
tem muitos locais onde foi até na época de Eduardo Campos. Aí veio começou a história da corrupção, Lava Jato, não sei o que, aí parou isso, acho que era BRK, era Foz, né, BRK, não sei. Enfim, se a gente já tem alguma vantagenzinha de ter algumas partes da cidade que faltava a rede, dela ter sido implementada. Aí, não sei se o senhor vai ter essa bola de cristal para dizer o tempo aí que a gente tem. Se tudo der certo, a gente reduz esse tempo de 60 anos para algo pela metade, e se Recife tem alguma vantagem. Essa seria a minha pergunta. Veja, essa PPP, ela foi criada há aproximadamente uns 6 anos. Eu até participei porque conhecia bastante lá a Compesa e dei uma ajuda aí no estabelecimento dessa parceria privada, que quem ganhou na época foi a Odebrecht Ambiental. Aí, quando ela iniciou os trabalhos, acho que com uns 4 anos, aí surgiu esse lance aí da Lava Jato, e, vamos dizer, as obrigações dela foram assumidas pela BRK, que é uma empresa que tem uma experiência internacional muito grande, mas ainda não está na velocidade desejada, tá certo? A BRK está trabalhando muito aqui na área de Camaragibe, São Lourenço e Recife, mas ainda não atingiu o desejado. Se você for aqui, eu fui chamado para elaborar um projeto de um sistema de esgoto, de um conjunto habitacional aqui junto ao LEPAC, aqui junto a Antônio Falcão, entre Boa Viagem e a Mascarenhas de Moraes. Não existe rede nenhuma ali. Então, tem que fazer, não tem nem previsão, porque se você for perguntar, pedir uma carta de viabilidade da Compesa, a Compesa disse, olha, o posto de visita mais próximo está a 1.500 metros, e você vai ter que botar uma estação elevatória. Vê o custo operacional desse, o risco, passando ali pelo Antônio Falcão, uma rua de alto movimento. Então, a velocidade de implantação de um sistema desse realmente deixa muito a desejar. Eu tenho experiência também do sistema de Olinda, que a gente tinha um aporte muito grande de recursos na época, tinha uma consultoria na época, a Aquaplan, que dava todo apoio técnico para não haver nenhum atraso na obra, e o tempo que nós gastamos para implantar em Olinda foi praticamente 3 vezes, porque quando a gente começava a escavar, aparecia água, quando aprofundava mais um pouco, aparecia rocha, em Olinda, que é um terreno arendoso relativamente fácil. Então, pela experiência nossa na execução de obra, eu não vou dizer o prazo, não, porque eu não tenho uma bola de cristal. Agora, o importante é começar, tá certo? Tem que começar, porque do jeito que está comprovado que a gente não vai sair do lugar. Veja bem, em 2018, o governo federal aportou na área de saneamento 12 bilhões de reais, aproximadamente, tá certo? Investiu, dividido no país todo. Mas quando você analisa as perdas de água, de faturamento, evidentemente, né? Perdas físicas e comercial, praticamente foi esse mesmo volume. Então, você está jogando dinheiro praticamente no lixo. Agora, isso não quer dizer que a instituição pública é incompetente. O que eu acho é o seguinte, ontem eu disse também numa conversa com um grupo, é que quando você tem um monopólio, há uma tendência de se acomodar. Então, na hora que você aperta, você tem que melhorar. E não existe monitoramento, não existem metas programadas, tá certo? Os municípios simplesmente passam aquela bola porque não tem capacidade para assumir e não tem condições nem de fiscalizar a instituição pública que está lá, com aquele contrato, programa. Então, eu acho que a grande vantagem desse marco é trazer à discussão um problema que está adoecendo a população, tá certo? Tirando a dignidade humana desse povo. Vocês veem dizer que em 1970, o Brasil tinha aproximadamente, 1980, você tinha praticamente 30% da população com coleta e tratamento de esgotos. Agora, 40 anos depois, você subiu para 52%. 22%, está entendendo? Em 40 anos. A gente não vai terminar nunca essa história. Agora,
Não estou dizendo que a solução seja exclusiva com a privatização. Eu acho que a importância desse marco é trazer a discussão para a participação da iniciativa privada, porque dessa briga aí é que vai trazer eficiência. Agora, tem que criar estrutura para você fiscalizar. Não sei se atendeu aí o que você Perfeito, estava pensando. perfeito. Será que tem mais algum que... Cortou aí um pouco. Jocilene, Mais alguma pergunta, professora Simone? Agora chegou. Não, Shirley. Não, Shirley. Tranquilo. Vamos lá, Obrigada. nós temos mais perguntas aqui, viu, professor? Professor Jocilene? Sim? Estão me ouvindo? Tá funcionando aí? Voltou, Jota. Tá? Sim, sim. Voltou o seu áudio. Pronto. Pode continuar. Vamos passar do professor. Está cortando. Está cortando o áudio, Gabriel. Professora Jocilene, tá cortando o seu Jocilene, áudio. para Tá escutar. cortando. Eu posso continuar a fazer a pergunta, porque seu áudio está cortando, Pode, Shirley. tá? Bom, o professor Arthur Paiva, né? Ele pergunta aqui, certo? Se é necessário contar com a iniciativa privada para universalizar o serviço. A pergunta dele aí. se é necessário passar para a iniciativa privada, não, eu acho que a questão não é essa, não. Nós temos, há dezenas de anos, contratos contratos chamados contratos programas. O que é isso? O município entrega de mão beijada, vamos falar bem popularmente, de mão beijada às empresas concessionárias estaduais, tá certo? Para operar os seus sistemas. São contratos geralmente de 30 anos, 35 anos, tá certo? E que em muitos municípios, não é isso, não é no Brasil inteiro, não. Eu já falei que em alguns estados, feito no estado do Paraná, no estado de São Paulo, as duas empresas, tanto a Sanepar como a Sabesp, têm uma performance muito boa, tá certo? Então, mas na grande maioria dos estados, os municípios praticamente não têm resolvido essa questão do saneamento, tanto da água como do esgoto. Por isso que, quando se traz a possibilidade de uma disputa, aí a coisa muda. Não precisa ter essa experiência toda, não, porque se eu vou entrar num processo sozinho, eu não vou nem me incomodar, eu já sei, ninguém vai me cobrar por isso, não tem agência reguladora. Na hora que tiver uma regra bem estabelecida, que tiver agência reguladora, que eu vou ter que disputar no preço e ter que atender o filé e o osso, aí a coisa muda. Então, é essa chance que eu vejo como uma oportunidade de mudança, tá certo? Agora, muita água vai rolar, tá certo? Mas que não haja desperdício, para ser aproveitado dentro desse processo. Vou tentar mais uma vez. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Pronto. Sim. A outra pergunta do professor Arthur é: os serviços de água e esgoto podem ficar mais caros para o consumidor? Em muitas cidades pelo mundo houve a privatização, mas voltaram atrás. Existe o mesmo risco no Brasil? Veja, essa é um dos argumentos colocados pelos que são contra o marco regulatório, tá certo? Que os sistemas as tarifas vão ficar mais altas. O problema é o seguinte: você tem que estabelecer as metas. Quais são? Eu acho que as principais metas são reduzir perdas, tá certo? Você não pode trabalhar com um sistema que tenha 40% de perda de água, tá certo? Então, a outra coisa é você atingir toda a população, que é o que interessa, que é a universalização, que é dar dignidade àquele cidadão, tá certo? E depois tem que ter limitação dentro das tarifas. Por isso que as agências reguladoras são fundamentais. Se elas não conseguirem estabelecer essas regras, evidentemente que vai haver uma reversão. Agora, existem vários casos
de países que adotam praticamente a privatização. O Chile, há muitos anos que praticamente todo o sistema de saneamento é privatizado, tá certo? Paris passou mais de 100 anos, praticamente 150 anos. A Argentina, Buenos Aires, no caso, que se joga muito como argumento que voltou, mas Buenos Aires houve descumprimento por conta do próprio Estado que vamos dizer, fazia a regulação e da empresa que estava à frente. Então, houve falha dos dois lados. Agora, a agência reguladora é que é fundamental. O edital é que é fundamental. Você tem que estabelecer limites. Então, eu não sei qual é o preço médio da tarifa nacional, mas tem que ter uma limitação. Você não vai pegar uma tarifa que hoje é de, sei lá, R$10 o metro cúbico, e quando o cara for no primeiro ajuste tarifário, passar 100%, não existe isso. Então, tem que ter a regulação, tá certo? Então, senhor Bernardo, vamos passar agora para a pergunta do Gabriel Cavalcante. Ele fala o seguinte: trabalho em um município que vem com uma obra de saneamento se arrastando desde 2009 com a Funasa, e não tem nem 50% da obra concluída. É executada por empresa privada e é a obra que mais dá dor de cabeça para o município. Muitos pontos são falhos, como, por exemplo, onde a empresa escava e acha a rocha, ela para, porque não está sendo paga para escavar a rede na rocha. A cidade é muito rochosa. A empresa não tem aporte financeiro para tocar a obra a todo vapor e nem garantia de pagamento. Então, acaba quebrando uma rua já pavimentada para passar a rede, por exemplo, abandona a rua e a população fica com a rua quebrada sem muitas vezes poder sair de casa, dentre outros problemas. Como solucionar isso de forma que essas obras sejam eficientes e os gestores municipais tenham interesse na execução desse tipo de obra em seu município dessa forma? O edital foi mal feito. Pode ter certeza que o edital foi mal feito. Por quê? Se ele diz que a empresa não tem condição, encontrou rocha e não continuou, passou para outro lugar, porque, primeiro, como é que você vai fazer uma obra de construção de rede coletora de esgotos, tá certo? E não faz a sondagem do terreno? Porque você tem que... Como é que eu vou estimar? É material de primeira, de segunda ou terceira categoria? Eu tenho que saber, para depois não chegar ao reajuste. Eu botei material de primeira, e quando chega lá no local, o cara botou no edital um preço que tinha lá a estimativa de material de terceira categoria, um volume bem pequenininho, e botou um preço bem grande, tá certo? E na hora do reajuste, ele bota lá para cima. O contrato vai triplicar, quadruplicar. Então, o edital é a Bíblia. Tem que ter regra do jogo. Não pode, durante o jogo, você está mudando. Então, se você fizer o edital bem feito, não existe, a empresa praticamente nem começa a fazer a obra, porque ela só faz se o edital for bem feito, tem que mostrar qualificação, certificação de atestado técnico de obras similares, e também é preciso saber se, ele falou aí na Funasa, se a instituição pública também está pagando em tempo hábil. São várias coisas que entram no processo. Eu passei 15 anos só construindo obras aqui em Pernambuco pela Compesa. Fui gerente de obra durante esse período. Então, na época, o aporte era do Planasa, era garantido. Mas as empresas que construíram não eram empresas tipo, vamos dizer, Odebrecht, não, era empresa mesmo daqui do estado de Pernambuco. Todas fizeram, sem agonia nenhuma, não existia, a Compesa nunca foi envolvida em nenhuma lama dessa que se fala tanto hoje em dia. E os sistemas foram construídos. Então, tudo depende da regra do jogo. Então, tem que ter gente experiente para montar editais e fazer o monitoramento, a fiscalização da obra depois. Ok. Temos agora a pergunta da Érica Luzia. Em termos das questões de manutenção nas redes de saneamento, na qual sabemos que as mesmas são bastante precárias, qual a sua opinião sobre essa manutenção no estado de Pernambuco? Olha, veja, o problema não é no estado de Pernambuco. Eu trabalhei com o Zé Carlos Melo, que é um professor,
um técnico de renome nacional, criador do esgoto condominial, que é uma forma técnica correta, certo? Eficiente e de baixo custo, tá certo? E o que ele dizia sempre era o seguinte, nas palestras que a gente fazia, porque na época a gente saía pelos diversos municípios, reunia a população para tentar explicar que estaria se sendo implantado um sistema de esgoto, ou de água, para que a população tomasse conhecimento e não chegasse aquela obra de mão beijada e entregue ao povo. É que, vamos dizer, a cultura brasileira é uma cultura de construção, não é cultura de manutenção, infelizmente, tá certo? Você faz a obra e geralmente esquece. Então, as grandes reclamações das empresas de saneamento são em cima de vazamentos de água que passam 15, 20 dias lá e ninguém vai lá para fazer a devida correção. É um vazamento de esgoto, tá certo? Porque não há cultura de manutenção. É outra coisa que tem que ser colocado dentro do edital, dentro desse macro trabalho que tem que ser colocado para cada município e que as agências reguladoras fiscalizem depois. Infelizmente, a gente não tem cultura de manutenção. A gente tem cultura de construção, corta a fita de inauguração e depois abandona. Não é genericamente, mas a maioria é assim. Continuando, a gente tem aqui a pergunta do Ramon. Quais ações principais para assegurar os serviços de saneamento em locais sem urbanização, a exemplo de comunidades carentes? É aquilo que eu falei no início. Infelizmente, esse marco regulatório do saneamento, ele deveria ter saído após uma política de urbanização nacional, tá certo? Mas as coisas aqui, infelizmente, não acontecem de acordo com o ideal. Então, o que tem que ser feito agora é o mais rápido possível, tá certo? Porque a gente sabe que há alguns municípios que têm já os seus planos de reurbanização, de relocação de comunidades, tá certo? Porque é determinado. Como é que você vai tirar esgotos de palafita? Isso não existe. Então, isso aí, infelizmente, não há como atender. O que tem é o governo, independente se é estadual, municipal ou federal, tem que tirar aquela população, que ali não é lugar de gente morar, tá certo? Então, nesses casos aí, não será atendido, não há como atender, tá certo? Então, a política de urbanização tem que ser par e passo com a implantação do novo marco regulatório. Tem que trabalhar também nisso aí. Não há como atender. Você pode até abastecimento de água, você até chegar em algumas comunidades de difícil acesso. Mas esgotamento sanitário eu não vejo, não. A gente tentou muito aqui nessas regiões e não conseguiu fazer, porque não tem nem como entrar. A realidade é essa. Ok. Temos aqui a pergunta de Lucas Breno. Além da questão orçamentária, a qualidade técnica dos projetos e profissionais também tem influência significativa para a atual situação? Se sim, o que será ou deveríamos fazer? Não, os projetos na área de saneamento são projetos bons. Eu não vejo crítica nenhuma à qualidade dos projetos. Eles são feitos através de normas técnicas, tá certo? São regras estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, e no caso de empresas estaduais que analisam esses projetos, os quadros dessas empresas, do ponto de vista técnico, também são eficazes, tá certo? Eu não tenho nenhuma crítica à qualidade dos projetos, não. A única coisa que vai ser necessário para o marco regulatório, quando for haver as licitações, é que os projetos sejam
executivos. Não adianta você fazer uma licitação de uma barragem se você não sabe o que é que está abaixo do solo, abaixo do nível do solo. Porque muitas vezes você vai fazer a execução, quando chega lá, é totalmente diferente da realidade. Então, o projeto tem que ser licitado, tem que ser projetos executivos. Para encerrar, a gente tem a pergunta do Arcelino Neto. Boa noite. O princípio da empresa privada é o lucro máximo. E é possível obter esse lucro e atender as camadas mais vulneráveis da sociedade? Bem, por exemplo, eu vou dar o exemplo de Niterói. Niterói, hoje, tem praticamente 100% de abastecimento de água, toda a população. E tem 90% de atendimento na rede de esgotos há mais de 15 anos. E Niterói tem população também de baixa renda periférica. Não chega ao nível, por exemplo, de Palafitas, como nós temos aqui. Então, essas empresas têm como atender dentro vamos dizer, da capacidade financeira de grande parte da população. Aquela população que não puder realmente pagar a tarifa, o governo tem que subsidiar. E o marco regulatório prevê isso. Ok, vamos encerrar por aqui essa palestra, porque agora às 7 horas, às 7 horas a gente tem outra palestra. Então, mais uma vez, quero agradecer ao senhor Geraldo o convite que o senhor aceitou e que deu essa palestra muito boa aqui, esclarecedora para todos nós. E convido os alunos para ir para outra palestra que vai começar em instantes. Mais uma vez, muito obrigada e boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Geraldo. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigado. Muito obrigada, tá? Obrigada, professor Geraldo. Obrigada aí mesmo. Obrigado aí. Desculpe eu movimento muito os braços, mas é a euforia. Seu Geraldo, Tá bom.